A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham aqui no canal Palavra da Verdade. Hoje nós vamos falar sobre os 7 selos do Apocalipse, ou os 7 selos do livro a qual João contemplou. Em Apocalipse, no capítulo 5, João contempla uma visão, um livro com 7 selos. Ele olhava de um lado para o outro e não achava ninguém que era digno de desatar aqueles selos. E então ele contemplou na visão uma voz que dizia com ele que o único digno de desatar aqueles selos é o leão da tribo de Judá, que venceu. E em seguida ele contemplou o cordeiro. E o cordeiro simboliza o Senhor Jesus Cristo. E então ali um dos seres viventes dizia para ele, um dos anciãos dizia para ele que o único que é digno de desatar os 7 selos do livro é o Senhor Jesus Cristo. Mas a questão é, será que nós já estamos vivendo o cumprimento dessa profecia? Será que algum desses selos já foi desatado? Porque cada selo que será desatado será algo que vai vir sobre a terra. Será que tudo isso que nós temos vivenciado nos dias de hoje já é algum desses selos que está sendo desatado e essa profecia está se cumprindo? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. E eu não vou ler, irmãos, os capítulos, porque na verdade são 3 capítulos que falam sobre essa visão. Inicia no capítulo 5 de Apocalipse, entra no capítulo 6, aí no capítulo 7, eu diria que há um parênteses, que fala de outros temas, e no capítulo 8, a primeira parte do capítulo, conclui falando sobre o 7º selo. Mas então eu não vou ler ele todo para o vídeo não ficar tão longo, mas nós vamos comentando aqui no decorrer do vídeo sobre cada um desses selos, e você pode acompanhar aí na sua Bíblia, o capítulo 6, mais precisamente, e os primeiros versículos do capítulo 8. E eu vou deixar também na descrição do vídeo todos esses capítulos. Se você quiser clicar aqui abaixo do título do vídeo e abrir a descrição, você pode ao mesmo tempo que assiste o vídeo e lendo também na mesma tela os versículos e conferindo aquilo que eu estarei falando aqui. Então, quando o cordeiro abre o primeiro selo, desata o primeiro selo, João contempla um cavalo branco, cujo cavaleiro tinha sobre a sua cabeça um arco. Irmãos, este cavalo branco e o seu cavaleiro, consequentemente, para mim ele simboliza o anticristo. Então eu entendo que quando esse primeiro selo é desatado, inicia-se o domínio do anticristo sobre a terra. Porque o cavalo branco, a cor branca simboliza a paz. Mas, na verdade, quando iniciar o governo do anticristo, diz a palavra do Senhor, que ele fará um acordo de paz. Mas é uma falsa paz. Não é uma paz verdadeira. Porque ele fará um acordo com os governos de todas as nações para instituir um governo mundial, para reinar sobre o mundo, para então chamar para si toda a adoração. Mas com o passar do tempo, ele vai se revelar como verdadeiramente o anticristo e vai romper esse acordo de paz e vai começar as guerras. Então nós vimos que o primeiro cavalo é branco e o que vem montado nele vem com um arco, simbolizando já a guerra. Em seguida, João viu, quando abriu-se o segundo selo, um cavalo vermelho. E esse cavalo vermelho já simboliza a guerra. Vejamos que no segundo selo, ali pelo versículo 4, capítulo 6, diz que esse cavaleiro ele traz uma grande espada e ele recebe autoridade para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros, e também foi-lhe dada uma grande espada. Ou seja, foi dado poder
foi dada autoridade para fazer com que os homens matassem uns aos outros. Foi dada uma grande espada, nada mais é do que uma guerra. Então, primeiro vem o cavalo branco, com falso discurso de paz. O segundo cavalo é o vermelho, simbolizando a guerra. Aí inicia-se verdadeiramente a guerra. O terceiro cavalo que João viu após ser desatado o terceiro selo foi um cavalo de cor preta. E o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E dizia: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Isso nada mais é, irmãos, do que inflação alta de preços. Veja que ele vem com a balança na mão e ele diz que uma medida de trigo, ou seja, 1 quilo de trigo por 1 denário. 1 denário era o salário de um dia de trabalho na época. Naquela época da igreja primitiva, naquele tempo que Jesus andou na terra. A moeda deles era o denário. Então, eles mediam a quantidade de dinheiro de um dia de trabalho, chamavam de denário. Então, nós vimos aqui uma medida de trigo por 1 denário, uma medida de cevada por 1 denário, não danifiqueis o vinho e o azeite. Então, nós entendemos que é uma inflação alta. Aí nós juntamos as coisas, né? Inicia-se um acordo de paz, depois esse acordo é rompido e vem a guerra. Consequentemente, da guerra vem a inflação, vem a escassez de alimentos. E através dessa escassez de alimento vem o preço alto e, consequentemente, do preço alto vem mortes, né? Através de fome. Por as pessoas não terem com que se alimentar, né? A pobreza aumenta e vem a morte pela fome. É o que a gente vê quando abre o 4º selo, um cavaleiro amarelo. Ou seja, quando a gente vê que abre o 4º selo, João vê um cavalo amarelo. E o seu cavaleiro é a morte. E o inferno o seguia. E a morte, então, recebeu autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, que é a guerra que já vem representada no 2º cavaleiro, né? A fome, que vem representada pelo 3º cavaleiro, e matar também com a mortandade por meio dos animais selvagens da terra. A mortandade são pestes, né? Também doenças, pandemias, epidemias, doenças transmissíveis. Então muitas doenças vão surgir nesse tempo. E as feras da terra também. Então são 4 meios em que a morte terá poder para matar a 4ª parte da terra. Ou seja, é como se você dividir em 4 a população do mundo, e dessas 4 partes, uma será morta com a abertura do 4º selo, a qual a morte recebeu esse poder. No 5º selo, quando o cordeiro quebrou o 5º selo, João então viu as almas debaixo do altar. Muitas almas de pessoas debaixo do altar de Deus. E essas pessoas clamavam por justiça, dizendo: ó soberano Senhor Santo verdadeiro, até quando não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Essas são as pessoas que morreram em todo tempo por causa do testemunho de Jesus Cristo, por causa da palavra de Jesus. Desde a igreja primitiva, nós encontramos que pessoas morreram por causa de pregar o evangelho de Cristo, por causa de pregar o evangelho do Senhor, a palavra de Deus. E em todo tempo nós vemos reportagens, noticiários, até nos dias de hoje, de pessoas que são mortas por causa de defender o cristianismo. E as almas dessas pessoas estão lá aguardando e elas estarão clamando. Quando abre o 5º selo, João viu elas clamando para que o Senhor viesse a vingar o sangue delas que foi derramado da terra sobre os moradores da terra. Ou seja, que venha cobrar
dos moradores da terra o sangue que foi derramado. E então elas receberam uma veste branca, e foi dito a elas que aguardasse mais um pouco, até que completasse o número de pessoas que deveriam morrer por causa do testemunho de Jesus Cristo. Daí, irmãos, mais uma prova de que haverá salvação nesse período. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre essa questão, se haverá salvação nesse período de grande tribulação ou não. Vou deixar aqui nos cards para que vocês possam assistir. Nós vimos então que havia ainda uma quantidade de pessoas que deveriam morrer por causa do testemunho de Jesus Cristo. Quando abre o sexto selo, ou quando o sexto selo é desatado, João vê um grande terremoto. Um grande terremoto. O sol se escureceu, a lua se transformou em sangue e as estrelas caíram sobre a terra. Como quando a figueira derruba seus frutos, assim o céu derrubou, as estrelas sobre a terra. Assim descreve João essa visão. O céu se recolheu como pergaminho, e então os montes, as ilhas, começaram a ser removidos, por causa do terremoto, certamente, e por causa do poder de Deus, Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, poderosos, mas também o escravo, o livre, todos eles que estavam sobre a terra tentavam se esconder debaixo das cavernas e dos penhascos e dos montes, e pediam os montes e rochedos que caíam sobre eles, para esconder eles da face do Cordeiro, que é Jesus Cristo, da face do Senhor. Todos os moradores da terra, veja que todos os moradores, os grandes, os ricos, os pobres, os escravos, livres, estavam nessa angústia, pedindo para que fosse escondido de diante da face do Senhor Jesus Cristo. Mas ninguém se esconde da face do Senhor, irmãos. Por mais que o homem tente se esconder, o homem pode ir no profundo do mar, mas lá o Senhor está. Pode entrar debaixo de uma caverna, dentro de uma caverna, debaixo de uma rocha, não importa. Onde o homem estiver, ali o Senhor está contemplando. Mas naquele momento de angústia, eles clamavam para que aquelas cavernas viessem esconder, para que os montes caíssem sobre eles. Tamanha a aflição naquele momento, irmãos? Para que se esconder. Ainda dizia porque chegou o grande dia da ira deles, a ira de Deus e do Cordeiro, que é Jesus Cristo. E quem poderá subsistir? Ninguém poderá subsistir à ira do Senhor, irmãos? E por último, já no capítulo 8, nós temos João descrevendo a abertura do sétimo selo. Quando o sétimo selo é desatado, então houve silêncio por meia hora no céu. E o anjo, então, os 7 anjos se posicionaram para tocar as 7 trombetas. E as 7 trombetas vai ser assunto do nosso próximo vídeo aqui no canal. Mas, de antemão, nós podemos ver que João diz que os anjos se posicionaram para tocar as 7 trombetas. E um anjo pegou ali um incensário de ouro, e ali colocou incenso e colocou as orações dos santos sobre aquele incensário, encheu de fogo do altar e atirou sobre a terra. Jogou sobre a terra, e aí houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. E assim então conclui os 7 selos do Apocalipse. E no próximo vídeo nós vamos falar das 7 trombetas. Então, irmãos, respondendo a questão levantada no início do vídeo, será que nós já estamos vivendo o cumprimento dessas profecias? Se estamos, em qual selo nós estamos? Eu digo a vocês, irmãos, que eu creio que nós ainda não estamos vivendo. Embora nós já temos vivenciado coisas, até mesmo que estão escritas aqui, Como nós vimos vemos guerras, vemos pestes, vemos carestia das coisas, vemos pessoas morrendo de fome,
mas ainda não é, eu creio que ainda não é na proporção de que vai acontecer por ocasião da abertura desses selos. Por que eu digo isso? Porque eu creio que isso aqui, irmãos, tudo isso vai acontecer no período da grande tribulação. Tanto é que eu creio que o primeiro cavaleiro simboliza o anticristo. Então, quando o anticristo começar a reinar, inicia-se o período de 7 anos de grande tribulação. Eu creio que nesse tempo a igreja já não estará mais aqui. A igreja terá sido arrebatada pelo Senhor Jesus Cristo. E tudo isso que está descrito aqui que vai acontecer sobre a terra será a ira do Senhor sobre aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo e, portanto, não subiram no arrebatamento. É por isso que eu fiz questão de dizer para vocês que quando João vê que aquelas almas estão clamando ali por justiça, mas é dito elas para esperar, porque ainda tem mais pessoas para se juntar a elas. E essas pessoas, eu creio que são pessoas que terão uma segunda chance de salvação nesse período da grande tribulação. Eu penso que são pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, mas não tiveram fé o suficiente para aceitar o Senhor Jesus, ou até aceitaram, mas não andaram em santidade, na vontade do Senhor. Estavam despreparadas, quando o arrebatamento da igreja. Mas ao ver tudo se cumprindo, essas pessoas não terão coragem de negar o nome de Cristo. Não aceitarão o sinal da besta, não aceitarão adorar o anticristo. E aí irão morrer, irão ser mortas por causa de não negar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, por isso, foi dito, para aquelas almas que ainda haveria uma certa quantidade para completar aquela quantidade que deve alcançar a salvação por meio da morte, morrendo por não negar o nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio da fé no Senhor Jesus, eles preferiram morrer para não negar a fé em Jesus Cristo. E ainda mais um outro ponto que eu quero destacar. Aqui eu vejo mais uma vez a confirmação de que a igreja de Cristo não estará na grande tribulação. Por quê? Mais precisamente no verso 16 e 17, desde o verso 15, quando é aberto o 6º selo, nós vimos o quê? Nós vimos que as pessoas, os ricos e os pobres, os reis, os governantes e os escravos, todas as pessoas vão entrar em desespero e vão pedir para que as rochas, vão tentar entrar nas cavernas, vão pedir para que os montes caiam sobre elas, para escondê-las da face do Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Essas características são de pessoas que não estão aguardando a vinda de Cristo. Imaginem, irmãos, se os salvos em Cristo, a igreja de Cristo, estivesse na terra nesse tempo, eles quereriam se esconder da face do Senhor? De maneira alguma. A igreja está aguardando, o verdadeiro cristão, ele está aguardando ansiosamente pela vinda de Cristo. Ele está aguardando pelo momento de poder dizer amém, quando o Senhor Jesus o chamar. Então, se todas as pessoas da terra vão querer se esconder, vão pedir os montes que caiam sobre ela para escondê-las da face de Cristo, então essas pessoas que estarão sobre a terra, eu posso concluir que não é a igreja de Cristo, não são os salvos em Cristo. São as pessoas que estão em pecado, as pessoas que ficaram para trás no arrebatamento. E agora reconhece que pecaram, que aceitaram o sinal da besta, que adoraram o anticristo e querem se esconder da face do Senhor Jesus Cristo. Então, só tem uma maneira de nós não estarmos aqui nesse período de aflição que virá sobre a terra, é aceitando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.